mais uma live de segunda-feira e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é assim angustiante para muita gente, misterioso para um monte de outras pessoas, que é a precificação de serviços fotográficos, né? Como que a gente chega num preço? Isso é uma dúvida muito comum em quem começa, mas é cheio de armadilhas para quem já está no mercado também, tá? Então esse é o nosso assunto de hoje. Antes de começar, eu queria fazer um convite para todo mundo. A gente tem um grupo no Telegram, que é esse grupo aí que está aparecendo na legenda. Se você procurar lá Charbel Chaves, tem um grupo aberto do Telegram, você se inscreve lá e toda semana eu ponho áudio aulas nesse grupo. É gratuito, é para a gente interagir, tirar dúvidas, aprofundar conteúdos que às vezes eu trato na live, às vezes eu trato em algum outro lugar. E entra lá. Se quiser divulgar, puder divulgar para os amigos, fotógrafos, para quem gosta, é uma alegria para mim ter bastante gente lá, porque lá o assunto pode ser mais detalhado e mais próximo também. Também tenho uma página no Instagram, Charbel Chaves, onde a gente trata de assuntos de negócios para fotógrafos, então participe. Bom, mas hoje o nosso assunto é precificação de serviços fotográficos. Antes da gente começar, eu quero preparar você no seguinte aspecto. A maior parte dessa aula de hoje eu vou dar com uma planilha ao lado, tá? E essa planilha vai ficar disponível aqui nos comentários depois. A gente faz essa live, dá uma editadinha no vídeo só para dar um acabamento e já põe essa planilha disponível aqui para você baixar. Então, nem precisa anotar, porque o que eu vou anotar aqui você vai ter depois para rever aqui no YouTube e vai ter a planilha também em si para fazer as suas simulações, tá? Essa planilha é uma planilha bem prática, sem muito rodeio, sem muita, como se diz, muita informação desnecessária. É uma planilha simples e aplicável, simples e prática. Sempre que eu faço reajustes de preços nos meus produtos, nos meus serviços, eu uso essa planilha, tá? Eu tenho uma um pouquinho mais complicada que eu já vou mostrar, porque eu tenho estúdio, tenho uma estrutura aqui de imóvel, né, que eu tenho que constar ali, mas eu vou explicar também onde que você põe isso, se você tem também um estúdio ou está querendo ter um estúdio. É legal simular os preços, os custos, tudo antes de montar o estúdio, né, porque o estúdio é um custo e tem que ver se vai agregar ou não no seu serviço, tá? Então, você vai ver aqui nessa aula, eu vou andar passo a passo, devagarinho, vou abrir momentos aqui para ver os comentários no chat. Então, se você quiser ir pondo perguntas, eu não vou estar olhando no chat o tempo todo, mas de vez em quando eu paro, dou uma lidinha lá e a gente tira dúvidas. Eu vou bem devagarzinho com a explicação, porque eu sei que sempre que envolve números assim, tem gente que dá uma pirada assim, né? Mas eu quero que seja didático, para o pessoal cometer poucos erros. E o primeiro erro que eu vou tratar aqui, antes de entrar na planilha, é o tal do preço de mercado. A primeira coisa que as pessoas pensam é assim, deixa eu ver quanto que está o preço de mercado para eu cobrar também. É importante a gente saber qual que é o preço de mercado? É importante, faz parte de qualquer negócio. Você não pode viver no mundo da lua também, sem saber o que seus concorrentes estão cobrando. Pode ser que seus concorrentes estão cobrando muito mais caro que você, pode ser que eles estão cobrando muito mais barato que você. E saber essa informação é uma coisa importante, desde que você saiba também quantos são os custos, quais são os fatores que impactam no seu preço de mercado, no seu preço. Por quê? Porque o preço de mercado é a média do preço feito pelos outros. E quando a gente empreende, quando a gente tem o nosso negócio, a gente precisa ter controle e visão sobre o nosso negócio. Se as pessoas começarem a cobrar R$50 para fazer uma sessão fotográfica, você não vai cobrar R$50. É claro que está todo mundo pagando para trabalhar, né? Mas você só vai saber isso quando você souber formar o seu preço nas suas condições. Se acaso você estiver formando um preço e estiver muito mais alto do que o preço do mercado, cara, pode ser que tenha alguma coisa ali na formação do seu preço que está encarecendo o seu custo. Pode ser, mas você só vai saber se você tiver com os números na planilha, tá? Então, assim, ter o preço de mercado é muito útil. Às vezes até para a gente falar assim, ó, não, tá todo mundo baixo, eu quero me descolar disso, porque tudo que é preço baixo
carrega o estigma de baixa qualidade. Tudo que você vê em qualquer produto, qualquer serviço, não, aquilo ali é baratinho. Ah, ali é mais baratinho. Baratinho é ruinzinho. Baratinho é simplesinho. Baratinho é sem qualidade. Mesmo que não seja verdade para alguns setores, para alguns produtos, mas isso já é um estigma, já compõe a visão que as pessoas têm sobre os negócios baratinhos, tá? Então, às vezes é legal você saber o preço do mercado e comparar com a sua formação de preço, justamente para você se descolar, não para você acompanhar. Às vezes isso é uma estratégia muito pertinente. Agora, só saber o preço de mercado e falar assim, estão cobrando tanto, tenho que cobrar também, tá errado, tá absolutamente errado. Tá todo mundo indo para um buraco, às vezes, e você tá indo junto, tá? Então, às vezes, acontece, é muito raro acontecer na fotografia, mas às vezes acontece de alguma área ser inviável, não aquele tipo de fotografia não é desejado por ninguém, por isso que o preço está muito baixo. Quando muita gente deseja um tipo de fotografia ou deseja o seu tipo de fotografia por causa dos seus diferenciais, esse preço pode ser mais alto, porque o desejo é alto, tá? Mas a gente vai falando desses conceitos durante a apresentação aqui. Outros conceitos básicos que eu queria tratar aqui, que eu já tratei num outro vídeo, mas que eu acho que é muito importante dar uma revisadinha rápida, o que é faturamento, custo, lucro e investimento. São 4 palavras que as pessoas geralmente misturam uma coisa com a outra. E é muito importante a gente ter a definição dessas coisas, principalmente no começo de uma aula assim, porque eu vou falar dessas palavras e eu quero que você tenha na sua cabeça exatamente o que eu tenho na minha cabeça, tá? Então, primeira palavra, faturamento. Faturamento é o que entra num mês, por exemplo, num determinado período. Você pode ter o faturamento mensal, semanal, bimestral, semestral e anual. Pensa sempre que a cabeça empreendedora, a cabeça de quem gerencia um negócio, quer sempre ter uma visão mais ampla do que o mês. O mês é muito pouca amostra. Então, a gente deve sempre pensar em faturamento pelo menos semestral. Eu gosto de pensar em faturamento anual, e a maioria das pessoas que fazem fechamentos financeiros nos seus negócios fazem um fechamento mais importante, é o fechamento anual. Por quê? Porque o fechamento anual, ele absorve as variações dos meses, de alguns meses. Todo negócio tem alguma sazonalidade, algum mês que tipicamente é mais fraco, né? Ou outros que tipicamente são muito fortes. Por exemplo, fotografia de formatura. É meio de ano e fim de ano. O faturamento mais forte é meio de ano e fim de ano. Não tem formatura quase em outubro, não tem formatura em março, né? Quase não tem, é muito raro. Então, a empresa de fotografia de formaturas, se ela for ver mês a mês, ela tá vermelho, 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 azul, vermelho, 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 azul. Então, não serve. E para qualquer área da fotografia, fechar anualmente o seu pensamento, seu balanço financeiro é bom. Nunca é ruim fechar anualmente. Agora, fechar mensalmente pode ser ruim. Principalmente assim com pessoas mais tensas, mais ansiosas, né? Fala assim, nossa, esse mês fiquei no vermelho. Cara, ficou no vermelho, mas os 12 últimos meses, como estão? Então, é muito importante pensar como empresa, não como funcionário. Muita gente que está na fotografia tem essa cabeça de funcionário. Chega no fim do mês, tira o dinheirinho, vê quanto que deu, pensa mês a mês. Funcionário é que pensa mês a mês. Empresário pensa por ano, tá? No mínimo, né? No mínimo semestre também. Eu vou fechando semestre, ano, mas o que dá a informação mais sólida é o do ano. O que é custo? Custo é tudo aquilo que você gasta para realizar o trabalho que você realiza, tá? Na fotografia a gente tem 2 tipos de custo, eu já vou falar deles. Mas custo é todo aquele dinheiro que é empenhado, que é posto na atividade para que a atividade exista, tá? O que é lucro? Lucro é todo o faturamento, menos todos os custos, menos todos os investimentos. Eu já falo o que é investimento. Lucro é o que sobra no caixa. É o que, assim, depois que você pagou tudo, que você despendeu todo o seu dinheiro que precisava ser despendido, em tudo que precisa ser despendido, sobrou um dinheiro ali no caixa da empresa, é lucro, tá? Dono de empresa não tem lucro, quem tem lucro é a empresa,
tá? O que a gente está pensando aqui é no CNPJ, no seu negócio. É um negócio que tem lucro. Dono de empresa tem um salário chamado prolabore, que é uma retirada que você faz, que para a empresa é um custo. Pagar o dono da empresa é um custo, tá? Mas dono de empresa não tem lucro. Ele tem prolabore, ele tem o que paga as contas dele. Aí esse dinheiro é a entrada da nova contabilidade, que é a contabilidade da casa do empresário, né? É o dinheiro que entra na casa do empresário, é o prolabore. É como se fosse o salário do empresário. E empresário, às vezes, não tira salário, né? Às vezes tira muito salário, às vezes não tira salário. Depende da estratégia, da época que a empresa está, da fase que a empresa está, né? No começo de um negócio, é muito comum não ter retirada de prolabore, né? Eu estou envolvido num projeto com outro sócio, que até agora a gente já está há 1 ano no projeto, estamos investindo, estamos criando o projeto, criando o produto, e até agora nós não tiramos dinheiro para nós desse projeto. Então, é um empreendimento que está na fase de nascer, está na fase de ser construído. Então, não tem prolabore, né? E isso acontece com qualquer negócio, né? Você abre uma padaria, um kidog, uma funilaria, um serviço de cuidados de idosos, qualquer negócio, no começo você vai pôr dinheiro e não tirar dinheiro, tá? E o que é investimento? Talvez a coisa desses 4 conceitos, talvez o mais controverso seja o investimento. Por quê? O investimento, ele é um dinheiro que sai, é um dinheiro que você empenha, mas você empenha querendo, projetando, planejando que ele volte. Ninguém investe, nenhum empresário investe sem a volta. ONGs é que investem sem a volta, né? Governo, eventualmente, investe a fundo perdido. Algumas bolsas de pesquisa, por exemplo, o governo põe dinheiro, aquilo não se prova viável e aquele dinheiro é, vamos dizer, perdido, foi testado aquela pesquisa, ela se comprovou inviável, tudo bem, faz parte do mundo da pesquisa, faz parte do mundo da solidariedade, você amparar alguém, amparar alguma causa com fundo perdido. Mas no mundo das empresas, dos negócios comerciais, você faz investimento querendo que ele volte, planejando, trabalhando para que ele volte, tá? Isso é muito importante. O investimento é um dinheiro que você sai, é como se fosse um custo, para que a sua empresa melhore, cresça ou se atualize. São os 3 motivos pelos quais você investe. Ou você quer atualizar a empresa, ou você quer ampliar a empresa, ou você quer melhorar a empresa, né? Então, você está fazendo um investimento. No começo de um negócio, a gente faz o que a gente chama de investimento inicial, ou aporte inicial. Você compra a sua câmera, compra a sua lente, compra seu flash, compra seu notebook, mas você está investindo, você está montando a empresa, e ela vai te dar um determinado tempo de retorno. Na fotografia, esse tempo de retorno gira entre 16 e 20 meses, mais ou menos, em média, quando as pessoas fazem tudo direitinho. Você investe, se investiu corretamente, depois de 16 a 20 meses, o serviço esse investimento está pago, tá? Tem negócios que custa muito mais. Eu tenho um irmão que é torneiro mecânico, ele faz mangueiras hidráulicas sob medida. O negócio dele demorou 7 anos para se pagar, todo o investimento que ele fez. Então, é um outro patamar de investimento, demanda muito mais investimento. A fotografia é uma área onde o investimento é relativamente baixo, né? Uma pessoa que investe bastante no primeiro ano, se investiu ali 14, 15 mil, é mais que suficiente para o negócio andar, né? Algumas áreas da fotografia demandam serviços, equipamentos mais caros, mas assim, na média, de 14 a 20 mil reais no primeiro ano de negócio, você põe a empresa para rodar, né? Algumas áreas com muito menos que isso. E é raro você montar uma empresa hoje em dia onde o valor investido é tão baixo, tá? Então, a fotografia, hoje em dia, ela é relativamente acessível. Meu sogro já é aposentado, e ele se aposentou no ano 2000, ele encerrou a carreira dele na era analógica, quando estava virando do analógico para o digital. E na década de 80, 90 ali, para você comprar uma câmera, uma boa câmera para o trabalho, era mais ou menos o equivalente a comprar um carro popular, né? Seria hoje, assim, uns 35, 40 mil reais. Hoje em dia, começar na fotografia é muito mais barato do que há 40 anos atrás, do que há 30 anos atrás, muito mais barato.
né? Então, é uma oportunidade de negócio entrar na fotografia. Só que manter-se na fotografia depende de muitas coisas hoje em dia, como sempre dependeu. Uma delas é precificar corretamente, porque você pode estar pagando para trabalhar e não sabe. Se você quer viver de fotografia, você não pode pagar para trabalhar o tempo todo. Você precisa ter uma precificação correta que faça o seu negócio ser financeiramente estável, sustentável, tá? Saudável. Eu falei de custos, e assim que eu explicar isso aqui, a gente já vai entrar na planilha. A questão dos custos é o seguinte: a gente tem dois tipos de custos na fotografia. Um custo que é fixo e o custo que é da sessão fotográfica. O que é custo fixo? Custo fixo é aquele custo que, se você tiver trabalho ou não, ele continua existindo, ele continua pesando para você. Por exemplo, você paga lá o pacote da Adobe, né? Acho que está R$45, sei lá, o pacote fotográfico, o pacote mais básico. Quem paga o pacote completo está 200 e pouco. Mas o pacote fotográfico, vamos pôr aí R$45. R$45 virão debitados no seu cartão de crédito com serviço ou sem serviço, né? O domínio do seu site, www.charvelchaves.com.br. Eu pago lá R$50 por ano, tendo trabalho ou não tendo trabalho. Ou seja, esse custo é fixo, esse custo acontece independente de eu ter clientes ou não, tá? É muito, muito importante a gente saber quanto que é isso aí, porque isso aí precisa ser pago todo mês, tá? Outro custo que a gente tem são os custos da sessão fotográfica. O que é uma sessão? É sair para fotografar ou receber seus clientes no estúdio para fotografar. É uma sessão fotográfica. Então, você foi fazer um ensaio de família numa praça. Isso é uma sessão fotográfica. Tem custos para isso. Seu deslocamento, o tempo de atendimento, de captura, de pós-produção. Tudo isso é custo que só acontece quando você tem clientes, tá? Então, esse custo entra muito fortemente na formação do preço. A gente já vai ver na planilha, tá? Mas é legal diferenciar esses dois tipos de custos. O custo que acontece independente de você ter serviços ou não, que são custos fixos do negócio. Se você tem estúdio, como eu, por exemplo, você ainda tem água, luz, telefone, segurança, IPTU, seguro do imóvel, limpeza do imóvel, tudo isso, né? O ideal é, inclusive, você considerar o aluguel do imóvel, mesmo que o imóvel seja seu. Por quê? Porque se você não estivesse trabalhando com fotografia, você estaria alugando esse imóvel, né? Então, você precisa considerar que esse imóvel precisa dar... você precisa ter mais lucro com o trabalho neste imóvel que compense, inclusive, não alugar este imóvel, né? No caso meu aqui, o imóvel é meu, então eu tenho que considerar, na minha formação de custo fixo ali, na minha somatória de custo fixo, também o aluguel do imóvel. Porque se eu parar de trabalhar com fotografia, o que eu vou fazer com esse imóvel? Põe ele para alugar, né? Então, se eu estiver trabalhando com fotografia, eu tenho que ganhar mais do que pôr ele para alugar. Senão, não tem sentido. É melhor pôr para alugar, né? A minha escolha tem que ser essa. É uma escolha empresarial. Eu tenho que ganhar mais com a fotografia do que todos os custos que eu tenho, e inclusive o potencial de locação do meu imóvel, tá? Bom, mas tendo dito isso, agora eu vou mostrar para vocês uma planilha aqui, que é a nossa planilha que eu vou deixar disponível aqui depois da live feita, depois do vídeo editado, a gente vai ter aqui nos comentários essa planilha disponível em padrão Excel, tá? Deixa eu ir para a minha planilha aqui. Essa primeira folha aqui é a folha dos custos fixos. Eu simulei aqui um custo fixo sem a parte de estúdio, sem aluguel, IPTU, água, luz, telefone, seguro, manutenção. Eu simulei sem essa parte, porque eu acho que a maioria das pessoas que vão assistir o vídeo aqui não tem essa parte ou nem quer ter esta parte, né? Então eu pus aqui, ó, pacote da Adobe, arredondando aqui, R$40 por mês. Domínio, R$3 por mês, mas a gente paga geralmente por ano, né? Custa de R$25 a R$60, dependendo do seu domínio, né? Hospedagem do seu site, que é uma coisa fixa também, eu uso o HostGator, pacote mais básico, R$10 por mês, né? Seguro do equipamento, R$120 por mês, em média, vamos pôr aí um equipamento básico. Manutenção do equipamento, vamos supor que você gaste 600 por ano, né? 2 limpezas, por exemplo, no equipamento, algum probleminha, R$50 por mês. MEI, né? Para você ter seu CNPJ, poder atender com nota fiscal, tudo direitinho, e atender clientes PJ,
tem que ter MEI, não existe empresa sem CNPJ, né? Então, pelo menos o MEI, que é o jeito mais barato, mais simples da gente ser empresário, dá R$ 62,00, se não me engano, por mês. Armazenamento em nuvem, né? 50, vamos pôr aí um pacote do Google Drive ou um Dropbox, alguma coisa assim, pago, R$ 50,00 por mês, em média. Tarifas bancárias, essa aqui, ó, tarifas bancárias, o pessoal assim já se liga, né? Não tem motivo nenhum para ninguém pagar tarifa bancária hoje em dia, né? Porque banco digital, né? Nubank, Inter, esses bancos todos têm conta PJ, tudo no alcance do seu celular, muito mais fácil de emitir boleto, pagar conta, e não tem tarifa, né? Então, se você paga tarifa de conta PJ, se liga aí, já é uma economia aqui. Mas vamos pôr que a pessoa tem aqui uma conta num banco tradicional, não gosta, né? Tem gente que desconfia de banco eletrônico, mas tudo bem. Então, esse fotógrafo aqui, simulado, ele tem de custo fixo, ou seja, tudo isso aqui acontece se ele trabalhar ou não. Ele tem custo fixo de R$ 370,00 por mês. Barateza, tá bom esse aqui, ó. Ele trabalha em casa, atende o cliente num café, né? Atende online, tudo bem, beleza. Vamos pôr por baixo aqui, mas é um custo fixo. Por que é importante isso aqui? É importante você sistematizar assim, para ir criando a cabeça de controle, a cabeça de apontamento, a cabeça de planilha, a cabeça de empresário, tá? Se não está no papel, você não tem controle, tem que anotar, tá joia? Bom, vamos passar para a segunda planilha, e essa daqui é a planilha Chuchu Beleza, aqui, que a gente quer usar para fazer os nossos preços. Ela serve tanto para você tomar decisão sobre o preço, como para você também criar vários serviços diferentes para o seu cliente. Você pode ter formatos de serviços diferentes, e você pode querer, por exemplo, fazer aniversários por hora, fazer aniversários de 2 horas, de 5 horas, e aí você simula tudo aqui, e você vai tendo visão de até onde você pode chegar com o preço, onde que não pode chegar, sem ter aquela coisa de seguir o preço do mercado, porque o preço do mercado não foi você que planilhou. Aliás, essa entidade aí, mercado, ela não planilha, ela se movimenta em manada, e isso é muito perigoso. Você tem que tomar controle das suas contas. Empresário que não tem controle das contas vai quebrar, né? E o nosso negócio aqui é fazer você ter uma empresa sustentável, não uma empresa que quebra, né? Uma empresa que quebra, as pessoas fazem sozinha. Então, vamos lá. Aqui eu vou explicar primeiro como que funciona essa planilha. Tudo que está em cinza aqui, ó, você não digita. Se você digitar, você estraga aqui a formulinha que eu pus para facilitar a sua vida. Tá? Então, quando eu ponho aqui, por exemplo, R$ 800 de um determinado tipo de produto, como eu não pus custo nenhum aqui, eu não pus nada aqui, R$ 800 é 100% do lucro. Tá? Isso não existe, mas só para você ver, a planilha está toda automatizadinha. Então, se você digitar onde está cinza aqui, você vai zoar a planilha. Então, quando você baixar a planilha, para não correr o risco, já faz uma cópia dela, porque eventualmente você vai digitar errado. Se você não for minimamente ali hábil com o Excel, você vai zoar a planilha e aí a ferramenta que eu fiz para te ajudar não vai te ajudar, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu só dar uma paradinha. Alguém tem alguma pergunta? Manda aqui nos comentários. Deixa eu dar uma olhadinha que eu quero ir passo a passo, bem devagarzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Rafael Brasil, fala Rafa, beleza? Gisele Tomazella, fotógrafa de equestre, fotógrafa de cavalos, faz umas fotos maravilhosas. Daniela Duran, tudo bom? Boa tarde, Dani. Bom, quem tiver perguntas aqui vai pondo, eu vou dando uma bisoiadinha aqui já, tá bom? Então vamos lá na planilha. Primeira coisa, como que funciona aqui? Você vai pensar, vou simular aqui, por exemplo, um serviço de ensaio fotográfico de família, vamos supor, tá? Então, vamos dizer que aquele fotógrafo que tem esses custos aqui, ele vai fazer um ensaio fotográfico de família ao ar livre. Ele não tem estúdio, então ele vai fazer numa praça, num parque, numa área verde. Vamos supor que ele cobre R$ 800, né? Muita gente acha R$ 800 barato, muita gente acha R$ 800 caro. Vamos ver se quem acha R$ 800 caro não vai levar um susto. Ou quem acha R$ 800 barato também não vai levar um susto. Vamos pensar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vamos levantar os custos totais, o total de custos da sessão. Neste número aqui, ó, vai aparecer o total de custos da sessão, tá? E então, vou pôr aqui, vou imaginar uma sessão fotográfica. Suponha que
Para qualquer sessão de retrato, a gente gasta, em média, 1 hora de atendimento com o cliente. Então, aqui, ó, você vai por quantidade de horas. Tá? Aqui é horas. Então, eu vou pôr 1 hora de atendimento. O que, que é isso? É o cara que te manda um WhatsApp, você manda o orçamento para ele, você negocia, você gasta seu tempo de trabalho, em média, vamos pôr aí no mínimo 1 hora, tá? Eu vou considerar aqui para esse cara 1 hora de atendimento. Atendimento, veja bem, não é ir lá tirar a foto, atendimento é negociar, mandar proposta, combinar horário, dar instruções, é todo esse tempo da sua semana que está sendo gasto, alguém tem que pagar por isso, né? Vamos supor que o seu ensaio fotográfico seja um ensaio de 2 horas. Um ensaio longo, hein? Um ensaio longo. Geralmente, o ensaio, para mim, é 1 hora, mas vamos supor que você fica 2 horas com a família num parque, fazendo fotos, tudo direitinho. Vamos considerar que aqui nessas 2 horas de captura está também o seu tempo de deslocamento, né? Mas tudo bem, 2 horas de ensaio. Pós-produção. Vamos supor que você ofereceu para esse ensaio 60 fotos como resultado do ensaio, né? Você vai entregar 60 fotos. Você vai fazer mais, mas você vai entregar 60 fotos. E suponha que você calculou, você mediu, que você gasta uns 4 minutos, por exemplo, por foto para tratar as fotos no Lightroom. 4 minutos, vamos considerar. 4 minutos vezes 60, 240. 240 são 4 horas de pós-produção, tá? Vamos supor que você gaste de deslocamento. Aqui no deslocamento não é horas, aqui é quantidade. Eu tenho que pôr só um e um aqui, ó, só para a planilha funcionar. Mas vamos supor que você gaste de deslocamento, por exemplo, uns R$20 você considera no seu preço, que para dentro da região que você trabalha, você está considerando ali, ó, R$20 é para custo do carro, de gasolina e desgaste do carro. Vamos pôr 20. Quem tiver dúvidas sobre como calcular isso aqui, deslocamento para lugares mais longe, usa um aplicativo chamado Wikirota, W-I-K-I Rota. Ele calcula pedágio, gasolina, tempo e custo e dinheiro muito bem. Sempre que eu tenho que fazer trabalho fora de Campinas, eu uso o Wikirota, tá joia? Ajuda pra caramba. Mas aqui em Campinas eu considero R$20, assim, só para um deslocamento aqui na região, tá? Só para não dizer que não considerei. Veja que a planilha já pôs aqui, ó, que 2,5% do preço de capa, que é esse preço aqui, ó, que é o preço que o cliente vê, 2,5% é referente ao deslocamento, tá? Ela já vai dar as porcentagens todas ali. Kit de entrega. Tem gente que entrega assim um pendrive com uma caixinha, com umas fotos impressas. Se você tem kit de entrega, e para algumas áreas da fotografia o kit de entrega é realmente legal, se você tem kit de entrega, soma lá quanto que custa a impressão, a caixinha, a embalaginha, o cartãozinho, o perfuminho que você põe, o pendrive, tudo que você gasta para cada serviço feito. Porque isso aqui é o custo da sessão que a gente está vendo. Então vamos pôr lá que você gaste R$35, por exemplo. Veja que 35 é 4,4% do preço de capa, tá? Então aqui embaixo, ó, já vai comer no seu lucro, tá vendo? Ó? Aqui já estamos com lucro máximo de 93%, o que é irreal também, mas vamos chegar lá. E outros, o que seria outros? Suponha que você vai fazer fotografia de uma grávida, uma gestante, e aí você perguntou para ela, como deve perguntar, você tem estria na barriga, quer que deixe as estrias, quer que disfarce as estrias, como que é a sua relação com as estrias? Por que eu estou falando desse caso específico? Porque eu já peguei grávida que não queria que retocasse as estrias, não queria que retocasse manchinha nenhuma, porque ela queria ao natural, como é a gestação. Ela é uma noiva, uma gestante natureba, vamos dizer assim. E já peguei várias outras que fazem, não, quero que suma com as estrias, com o umbigo para fora, coisas específicas de gestante. Então, se você atende esse tipo de cliente, você precisa fazer essas perguntas. Por quê? Porque é muito mais fácil, mas muito mais fácil e muito mais barato ter uma maquiadora de barriga do que fazer retoque no Photoshop depois. Você vai fazer 200 fotos dessa mulher, vai entregar 60 e vai retocar 60 barrigas, já faz a maquiagem da barriga. Então, põe no preço que ela vai passar na sua casa, no seu estúdio, ou no próprio local onde você vai fotografar e vai fazer uma base na barriga, por exemplo, ou você vai aprender a fazer isso e evitar muitas horas de pós-produção depois, entendeu?
Toda a área da fotografia tem uns macetes assim, para economizar a pós-produção. Aprenda os macetes da sua área, porque pós-produção é um custo muito alto, muito alto. E as pessoas não se dão conta de como isso impacta no seu negócio. Então, vamos supor que você tivesse que contratar uma maquiadora, ou você fosse ser a maquiadora, você põe ali um custo de maquiagem R$60, por exemplo. Então, daria aqui, ó, 7,5% do valor de capa. Eu não vou pôr, porque é foto, porque hoje a gente está simulando foto de família, mas você pode pôr aqui no outros, maquiadora, cabeleireiro, alguma roupa para um ensaio mais temático, que você está alugando, né? Se você está fornecendo roupa, você não vai fornecer assim de grátis, como diz o outro, né? Você vai pôr o custo daquela locação, como se você estivesse alocando de alguém para usar na sessão, né? Você não pode, eu já tenho a roupa, então vai assim mesmo. Não, tem custo, você investiu naquilo, tem que ter retorno do investimento. Então você vai pôr uma taxa de locação ali para a roupa, nem que seja R$5, né? Para ao longo do tempo aquela roupa ser paga. Não pode fazer a coisa assim sem precificar. Pode ser que você precise de um equipamento específico, por exemplo, você vai fazer umas fotos de drone que a família pediu, porque queria na propriedade aparecer mais do alto, um ponto de vista diferente. Tudo bem, põe ali locação do drone. Tudo você vai pôr aqui, tá? Nesse caso aqui não, é um ensaio convencional de família, baixo custo. Vamos pôr aqui quanto que custa cada hora, a hora de atendimento, a hora de captura e a hora de pós-produção. Eu já vou dar de barato aqui, ó, que a gente vai considerar R$50 a cada hora dessa. Então, é 1 hora de atendimento, R$50. 2 horas de captura, R$100. 4 horas de pós-produção, R$200. De onde que eu tirei esses R$50? Você deve estar se perguntando assim, né? Mas de onde que o Charbel tirou esses R$50? Bom, quando eu contrato um freelancer para casamento, por exemplo, esse segundo fotógrafo, ele trabalha comigo durante 10 horas num casamento. E eu pago R$500 em dinheiro no dia para ele fazer isso. Ele só vai capturar e não vai tratar. São 10 horas de captura, de serviço de captura. Então é daí que eu estou tirando, que é uma média do que se paga. Aliás, R$500 é um pouquinho acima da média de Campinas, do que se paga para um freelancer de evento. Então, eu estou considerando que se a pessoa só trabalha com captura, ela vai cobrar de mim R$50 por hora de trabalho, tá? Só que nesse caso aqui, você deve estar pensando assim, mas eu não estou contratando ninguém, sou eu mesmo que vou fotografar? Então, por que eu vou pôr esse preço aqui? Porque você tem que pensar como empresário. Você fotografando é você pagando para alguém fotografar. No seu caso, que não tem um funcionário fotógrafo, é você mesmo. Então, esse dinheiro vem para o seu bolso, mas você precisa planilhar assim, porque daqui a pouco o seu negócio cresce e você vai querer pagar outras pessoas para fotografar também, pelo menos também. E você pode ter um modelo de negócio na fotografia onde você não é o fotógrafo, né? Fotografia de formaturas, por exemplo, que usa uma equipe grande. A maioria dos donos de empresas de formatura não é fotógrafo. Alguns já foram, mas não, a maioria não é fotógrafo. Então, ele tem equipe de fotógrafos. Então, capturar é um custo que ele tem que considerar pessoas trabalhando para ele na captura. Então, mesmo aqui, sendo você que vai atender, você que vai capturar, você que vai pós-produzir, você tem que precificar isso. No final, esse dinheiro aqui vem para o seu bolso. Mas você vai ver que isso aqui não é lucro, isso aqui é custo. Por isso que eu quis conceituar as coisas lá no começo. Para você pensar dentro da planilha aqui. Pensando dentro da planilha, você tem controle de onde você pode transformar custo em lucro, por exemplo. A gente já vai chegar nisso, tá? Então, olha só. Neste ensaio aqui, que a gente está cobrando R$800 do cliente, a gente tem custos, ó, atendimento está custando 6,3%, captura está custando 12%, pós-produção está custando 25% do preço de capa, deslocamento está custando 2,5% e kit de entrega 4,4%, tá? Esse custo total dá R$405, ou seja, um pouquinho mais que 50% do preço de capa é custo de operação desta sessão fotográfica, tá? Não não tem nada a ver ainda o custo seu fixo, tá? O custo do seu negócio, tá? A gente já vai chegar lá. Bom, até aqui eu vou dar uma paradinha agora, porque eu quero que a coisa seja bem didática. Até aqui, alguém tem alguma pergunta?
Manda aqui nos comentários para eu dar uma olhadinha. Oi, Valéria, tudo jóia? Boa tarde, boa tarde. Perguntas aqui dos custos. Bom, acho que não tem perguntas, então vamos continuar aqui. Agora nós vamos para uma segunda parte, que é a parte mais estruturante do negócio, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte, ó. Agora eu não vou pôr mais o valor, eu vou pôr a porcentagem que eu quero destinar para, tá? Então, você vê que as casinhas brancas estão aqui, ó. Então, você só vai preencher nessa planilha casinhas brancas, tá? Casinhas cinzas você não mexe, porque a planilha vai calcular sozinho. Então, por exemplo, o que é custeio? Esse conceito é muito, muito importante. Lembra que a gente tinha lá um custo do mês desse fotógrafo, custo fixo de R$370. Ou seja, trabalhando ou não, ele gasta R$370, tá? Então a gente precisa pegar de onde que vem o dinheiro para custear, de onde que vem o custeio deste custo fixo, dessa operação fixa do negócio desse fotógrafo, desse pequeno empresário. Vem dos serviços que ele faz. Só que pode acontecer ele não fazer serviços, muitos serviços no mês, poucos serviços no outro mês, pode ser variável. Então você vai ter que destinar aqui um valor projetado no começo de quantos serviços você tem que fazer para custear a sua operação fixa. Então, isso chama custeio. Então, daqui deste serviço, ó, se eu pegar 10%, por exemplo, dos 800, se puser aqui 10%, eu tenho R$80 desse serviço, de cada um desses serviços que eu vou fazer, colaborarão para o custeio fixo da empresa. Então, se eu tenho R$370, eu preciso fazer aqui 5 serviços, quase 5 serviços desse, para ter R$80 de cada serviço. Então, eu preciso fazer 5 sessões dessas no mês para que a coisa fique saudável. Né? Não é para pagar. Você pode pensar assim, mas se eu fizer um serviço só, ganhei R$800, já paguei o custeio. Não, R$800 é o preço de um serviço, mas tem que ter ali as fatias que são para o lucro, para as suas reservas, para os custos fixos, para os custos variáveis da sessão. Então, você não pode pensar assim, entrou R$800, paguei os custos. Não, porque R$800 é o faturamento. Dentro do faturamento, eu tenho que tirar dinheiro para fazer tudo que eu preciso fazer. Né? Então, como que a gente pensa empresarialmente aqui? Você destina uma porcentagem que pode ser a porcentagem que você quiser. Você pode querer pagar com 30% aqui, mas fica desequilibrado. O ideal é estar entre 8% e 18%, 20% no máximo o custeio aqui. Porque senão a sua operação pode estar muito cara. Ou você pode estar fazendo muito poucos serviços por mês. Pode estar acontecendo essas duas coisas. A operação do seu negócio pode estar caríssima. Em vez de estar R$370, está 3.500, por exemplo. Né? Aí você está tendo que fazer poucos serviços e tirando muito de cada serviço para bancar o custeio. Vamos pôr aqui uma média saudável, que é 10% ou 12%. Vou pôr 10%, vou pôr 12% aqui. Ó. Perdão, já mexi na planilha, tá vendo? Então, vou pôr aqui 12% no custeio. Tá? 12% são R$96 desse valor, e isso está indo para pagar os custos fixos da empresa. O que é fundo de reserva, ou tem gente que chama fundo de crise aqui, né? Que é um dinheiro que você vai guardar de cada serviço que você faz para temporadas ou épocas onde acontece alguma crise, né? Recentemente, a gente teve uma crise muito grande no mercado de fotografia de casamentos, por exemplo. Em 2020, o mercado praticamente desapareceu. Quem trabalhava só com fotografia de casamentos, o que acontece? Quebrou, né? Então, por isso que eu falo, nunca tenha um negócio só, um nicho só. Tenha pelo menos 2 nichos, um PJ e um pessoa física. Eu tenho um amigo, contando uma historinha aqui, só para deixar forte na cabeça de vocês como isso aqui é importante. Eu tenho um amigo que final de março, começo de abril do ano passado, ele tinha 22 casamentos agendados para 2020. Dos 22 casamentos, 20 pediram o dinheiro de volta, por força maior, né? Ele tem que, no caso da crise de 2020,
o contrato podia ser rescindido sem multa, senão, se você forçasse uma multa, você podia levar um processo na cabeça. Ele devolveu 20 casamentos em abril. Ele não tinha fundo de reserva. O que ele teve que fazer? Ele foi no Banco Itaú, emprestou 150 mil reais, porque ele viu que o negócio ia ficar feio, e desses 150 mil reais, quase 110 mil reais foi para devolver dinheiro que ele já tinha recebido e já tinha gasto. Né? Então, esse camarada não tinha um fundo de reserva. E então, até agora, ele está pagando, agora e vai pagar pelos próximos 2 ou 3 anos, um empréstimo de 150 mil reais para devolver contratos que foram rescindidos numa semana, praticamente em uma semana foi rescindido. Ele parou de fotografar, está trabalhando com outra coisa e tentando pagar a dívida que a crise trouxe, claro, foi uma coisa muito imprevisível, né, para todo mundo, mas se você tivesse um fundo de reserva, seria um dano muito menor. Né? E podem acontecer outras crises que não dependem da conjuntura. Por exemplo, você pode ficar doente, né? Você pode ter que ficar 2 meses afastado do trabalho. Como que você resolve isso? Como que você tem faturamento? Como que sustenta a sua família? Né? Tem que ter um fundo de reserva. Muita gente me pergunta, semana passada, final de semana, alguém perguntou até na caixinha de perguntas lá do Instagram, quantos meses eu devo ter de fundo de reserva? Olha, eu diria que no mínimo 3 meses. 3 meses do quê? 3 meses do seu faturamento médio. Suponha que você fature 6 mil reais por mês. Você deve ter 18 mil reais guardado de fundo de reserva. Não vai guardar na poupança, né? Põe numa aplicação que dê algum dinheirinho para você ganhar alguma coisinha sobre isso, né? Poupança perde para a inflação. Mas no mínimo 3 meses, e o ideal seria ter assim uns 8, 10 meses. Geralmente os economistas sugerem ter 6 meses, né? Mas se tiver no mínimo 3 meses, já é alguma segurança para alguma contingência que pode acontecer na sua família, na sua vida. Você pode sofrer um acidente, ter que ficar internado, alguma coisa assim, né? Então tem ali um colchão de segurança. E de onde que vem esse dinheiro? De cada trabalho que você fizer. Você vai guardando conforme vai entrando, tá? Então, você vai pôr aqui, ó, aqui o fundo de reserva, por exemplo, seja 8%, é bem pouco. Né? O ideal está entre 10% e 15%. Quando você está no começo do negócio, esse fundo de reserva deve ser maior, deve ser uns 20%, 25%, porque você tem mais riscos no começo do negócio do que depois quando o negócio estabiliza, tá? E outra, você ainda não tem um fundo de reserva, então quanto antes você forma o fundo, melhor. Aí depois você vai em velocidade cruzeiro. Tem gente que trabalha com 5%, tá? Olha só, 5% de 800 dá 40 reais. Você fez um trabalho, recebeu, guarda 40 reais naquele fundo de reserva, tá? Agora, se você nunca guardou, o que é muito típico do brasileiro, né? A gente não tem essa cultura de guardar dinheiro. Se você nunca guardou, quer só treinar essa mentalidade, põe pelo menos 2% ali, né? Mas guarde alguma coisa, né? É como pagar um boleto isso aqui. Você recebeu, é como se fosse um custo, mas não é um custo, porque é um dinheiro seu, que está ali disponível. Mas é para uma emergência. É como se você pagasse um boleto. Eu vou deixar aqui, ó, 8%, tá? Que eu acho que é um valor bom, mas ainda é pouco para quem está começando. Se você já está no mercado, vai guardando 8, 10, 12%. Fundos de investimento, o que é isso aqui? Ó? Há 2 meses atrás eu troquei meu equipamento e eu tinha um dinheiro guardado, fui lá de fundo de investimento para atualizar equipamento ou para comprar novos equipamentos, ampliar. O que é investimento? É atualizar, renovar, investir, ampliar o negócio, diversificar o negócio. Por exemplo, você pode querer começar a imprimir suas fotos em casa no padrão Fine Art. Você vai ter que gastar uns 15, 20 mil numa impressora Fine Art, mais outras coisas que precisa. Mas vamos supor que você queira também abrir esse braço no seu negócio. Você vai ter que ter esse dinheiro para investir. 2 meses atrás eu troquei meu equipamento, eu tinha o meu fundo de investimentos, peguei minha câmera antiga, vendi, 2 câmeras antigas vendi, comprei 2 câmeras novas, à vista. A diferença de parcelado para à vista, eu uso o X-T4 da Fuji. Então era 13 mil e uns quebrados, parcelado em 12 vezes, ou 12.300, que foi o que eu paguei à vista.
Então, eu economizei mais de R$ 1.000 em cada câmera, porque eu tinha o dinheiro para negociar, um dinheiro para barganhar. Né? Então, o fundo de reserva foi muito bom, o fundo de investimento foi muito bom. Agora, esse meu fundo de investimento foi desfalcado deste valor. O que eu tenho que fazer? Continuar pondo dinheiro ali. Então, fundo de investimento é um dinheiro que ele diminui quando você faz o investimento, ele retorna quando o investimento é pago, né? Então, você vai cultivando esse fundo de investimento para a sua empresa estar sempre atualizada, sempre melhorando, sempre ampliando. Vamos pôr aqui também que seja uns 8%, tá? É pouco, mas eu guardo 10% de fundo de investimento e guardo 10% de fundo de reserva, tá? Agora, faixa de negociação. Faixa de desconto máximo aqui na negociação. Quando é muito comum as pessoas pensarem assim, vou deixar 10% para, se a pessoa pichinchar, eu dar 10% de desconto. É muito comum isso acontecer. 10% é um valor bom? É um valor típico, né? Pode pôr lá 10%. Eu vou pôr aqui na planilha 10%. Mas o que você precisa pensar, e eu vou gravar uma outra live só sobre isso, é numa estratégia de descontos, uma estratégia de negociação, onde dar 10% de desconto para pagamento à vista, por exemplo, seja o último passo de uma longa estratégia. Tá? Você deve ter várias outras coisas que você pode oferecer antes de dar 10%. Porque se você der 10% na primeira pichinchada para qualquer bom pichinchador, médio pichinchador, ele vai tirar mais 10% de você, porque está muito fácil. Né? Então você precisa encarar a negociação, a pichincha, a negociação de preço como uma dança, é uma coisa de equilíbrio de forças. Ele te puxa para um lado, você puxa para o outro. Né? É uma pequena luta, uma pequena dança. Eu vou falar mais disso porque é um assunto que eu gosto demais. O melhor cliente do mundo é o cliente pichinchador, porque o cliente que pichincha, ele já se interessou pelo seu trabalho, ele está querendo uma pequena vitória para fechar. Ele já está comprado, né? Você já está contratado. Só que ele está querendo um último passinho, uma última boa vontade. E tem várias coisas que a gente pode fazer para dar esse último passinho. Se o cliente pichinchou, ele é um cliente já fisgado, tá? Mas a gente fala disso no outro vídeo, porque é um assunto tão legal e tão grande que vale a pena fazer um vídeo só sobre isso. Bom, aqui, ó, deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta. Aqui, a Dani Duran mandou uma pergunta aqui, ó. Deixa eu pôr a pergunta da Dani aqui, ó. Devemos colocar nossas despesas pessoais na planilha de custos ou estabelecer um salário que queremos ganhar? Ó, Dani, essa pergunta é muito, muito, muito pertinente. Primeiro, assim, você não deve colocar as despesas pessoais na planilha. Você deve pensar o seguinte, principalmente em começo de negócio, você deve pensar que você vai fazer retirada quando a sua empresa é positiva, quando a sua empresa tem lucro no caixa. Tá? O empresário deixa como última coisa a ser tirada do caixa o Prolabore. Tá? Agora, todos os custos pessoais devem estar na sua planilha de controle financeiro pessoal. Como que faz essa planilha? Eu não vou dar essa aula aqui, porque primeiro que tem gente mais qualificada do que eu na internet falar isso, mas controle de custos pessoais é assim, ó, salário do marido, salário da esposa, todos os custos fixos da família, todos os custos que aconteceram só naquele mês, por exemplo, trocamos a geladeira. Trocar a geladeira não é todo mês, é um custo variável, né? Então, mais água, luz, telefone, escola das crianças, seguro, plano de saúde, tudo isso é fixo. Então, você põe todos os custos fixos, todos os variáveis, entrada, salário de um, salário de outro, e tudo isso que é custo tem que caber dentro do que entra, né? Então, na minha casa, por exemplo, a gente estabeleceu que os custos fixos da nossa casa não podem passar de um determinado valor. E a gente faz caber, né? Mesmo que a empresa aqui dê mais do que precisa, eu aporto no fim do mês, eu tiro um dinheiro e ponho na conta da minha esposa, que ela que paga as contas lá em casa, eu ponho como entrada na conta dela, que é o meu Prolabore, vamos dizer assim, ponho como entrada na conta dela, e dessa entrada é como se ela começa a pagar as coisas que tem que pagar. Tem que fazer caber ali, entendeu? Então a gente estabeleceu o orçamento doméstico, o teto do orçamento doméstico, tá? Mas aqui na planilha, no nosso negócio fotográfico, o que você vai fazer? Se você está no começo de carreira,
no fim do mês, por exemplo, ó, deste serviço aqui, ó, deu lucro líquido de 11%, fazendo essa conta, R$91. Suponha que você fez 10 sessões dessas, então, no fim do mês, deu R$910 de lucro líquido. Deste lucro líquido, você pode tirar o que você quiser para o seu aporte. Se quiser tirar tudo, não tem problema. Por quê? Porque a empresa fez fundo de reserva, fez fundo de investimento, pagou todos os custos da empresa, pagou todos os custos da sessão e sobrou R$910. Ou seja, está tudo saudável, tudo pago, todos os investimentos feitos, tudo direitinho. Então, quando tem o lucro, sobrou no caixa, o empresário pode falar assim, ó, posso tirar, né? Principalmente no começo da empresa. O que é o começo? Os 2 primeiros anos. Você vai ter que ficar muito vigiando assim, sobrou, eu tiro, não sobrou, eu mantenho a empresa, porque é prioridade manter o negócio funcionando até ele crescer, até eu poder tirar 5, 6, 10, 20 mil de um negócio de fotografia, tá? Bom, agora vamos olhar aqui na planilha e vamos tentar entender o que vem para o meu bolso de empresário, o que sobra de lucro, né? Meu bolso de empresário não, o que sobra de lucro? Como que eu posso ganhar mais usando essa planilha aqui? Como que eu posso ganhar mais mexendo nos meus planos? Suponha que esse fotógrafo aqui, ó, que está demorando muito para pós-produção, ele está demorando 4 horas para entregar 60 fotos. 4 horas de tratamento de imagem. É muito tempo, né? Para uma sessão fotográfica é muito tempo. Então, suponha que ele passe a dominar mais o Lightroom, fazer um tratamento melhor e mais rápido. O Lightroom é feito para isso. Talvez ele esteja editando no Photoshop, está usando a ferramenta errada. Então, vamos supor que ele faça isso aqui cair para 2 horas só. Então, olha só, de 4 horas a gente tinha um lucro aqui no fim do serviço de R$91. Se você melhora a sua pós-produção, seu lucro mais que dobrou, passou para R$191. Então, muita atenção na pós-produção. Pós-produção é um tempo que você está gastando com o trabalho, com o processo, e o cliente não está vendo. E às vezes você pensa assim, eu estou em casa à toa mesmo, eu posso produzir. Isso não é cabeça de empresário, né? Se você fosse funcionário, você ia produzir dentro de um determinado tempo estimulado. O empresário ia te falar assim, ó, edite essas fotos dentro de tantas horas, né? Mas como você mesmo faz, a tendência é a pessoa falar assim, estou à toa, vou sentar na rede aqui, vou ficar pós-produzindo. Não faça isso. Faça a sua pós-produção ficar profissional. Editar 60 fotos em 2 horas é mais que suficiente, mais que suficiente. Para um ensaio de família, não tem motivo para durar mais do que isso, né? Eu entrego 600 fotos num casamento, e, em média, eu demoro 1 minuto para editar cada foto, na média. Por quê? Porque tem muitas fotos que a gente edita em lote. Por exemplo, na frente do bolo da noiva, você fotografa ali todos os parentes, todos os casais ali, aquelas fotos protocolares. Suponha que você gerou 20 fotos ali, de casais, de combinações, 20, 30 fotos, às vezes 40, às vezes, né, depende do casamento, mas é a mesma luz, o mesmo ajuste de câmera, só mudou as pessoas. Então, não tem nenhum motivo para você editar foto a foto. Você pega todas essas fotos e edita em lote. Então, você editou em 1 minuto 40 fotos, às vezes, né? Em 2 minutos, vamos pôr aí, 40 fotos. Então, precisa usar bem as ferramentas de pós-produção para você diminuir pós-produção. Diminuindo pós-produção, sobrou mais lucro aqui, tá? Kit de entrega. Muita gente tem kit de entrega caro. Eu já vi kits de entrega assim que são mais de 10% do valor de capa do preço. Mais, num serviço daqui, seria mais de R$80. É insustentável um negócio desse, é absurdo, né? Lembra que hoje em dia, com o negócio de tudo muito online, as pessoas estão preferindo uma entrega rápida e digital do que você ter que marcar um outro horário para aumentar ainda mais o tempo de atendimento aqui. As pessoas estão preferindo a entrega online. Então, se o seu ramo de atividade preferir entrega online, esquece kit de entrega. Kit de entrega não te traz mais clientes, pode até trazer uma boa impressão para o seu cliente atendido, mas outras coisas que não têm custo podem ser uma boa impressão. Por exemplo, você dirigir muito bem a família durante esse ensaio, você saber lidar com as crianças meio birrentas ali nesse ensaio,
pode fazer muito mais impacto na cabeça daquela mãe que está atendendo do que o kit de entrega, né? Entregar, por exemplo, tem algumas coisas. Esses dias eu descobri num grupo que tem gente que ainda entrega em DVD, né? As pessoas não têm mais leitor de DVD, não vai entregar em DVD. Você demonstra que você está atrasado tecnologicamente. A fotografia é uma área de tecnologia, você vai entregar em DVD? Não. No máximo, você vai entregar em pendrive ou fotos impressas, ou fotos, fotolivro, né, fotos impressas, material, mas mídia digital, no máximo em pendrive, né? Pendrive, eu já acho que já está virando a hora de não usar mais pendrive. Já faz 2 anos que eu não entrego em pendrive, ou entrego impresso, ou entrego digital, né? Por link. Então, cuidado com isso, coisas desse tipo, assim, às vezes a pessoa acostuma, tá entregando DVD tá acabando, e a pessoa continua entregando no DVD. Isso mostra para o cliente, cria a percepção para o cliente que você é uma pessoa, seu negócio está atrasado, está em outra geração, entendeu? Então, não faça isso. Pense em diminuir o seu kit de entrega. Pense em criar bom impacto, boa sensação com o seu cliente por alguma coisa que não seja entregar, né? Ou entregue no envelope muito bonitinho, uma cartinha feita à mão, fotos impressas e manda as fotos por link, né? Isso custaria o quê? R$6, R$8, né? Daria menos de 1% aqui do valor. Olha lá, o seu lucro está aumentando, tá vendo? Outra coisa que você não deve ter dó é do fundo de reserva e do fundo de investimentos. Não tenha dó de criar isso aqui vai salvar a sua empresa eventualmente, tá? Acho que muita gente passou por um perereco aí em 2020 por não ter fundo de reserva e fundo de investimento. Então, tenha lá o seu fundo de reserva, seu fundo de investimento, vale a pena destinar esse dinheiro. Agora, quando você estiver destinando, talvez você pense assim, cara, mas eu vou guardar um dinheiro para mim mesmo? É como você pagar um boleto para você mesmo. Pague isso antes de tirar dinheiro para você. Se você não puder tirar dinheiro para você, não tem problema. Guarde isso aqui, principalmente nos 2 primeiros anos de negócio fotográfico. Se você fizer 2 anos, olha só, se você fizer 2 anos de reserva de 8%, no final de um ano, você tem, se você fizer 1 ano de reserva de 8%, no final de um ano, você tem um faturamento mensal, em média. Se você fizer 2 anos, você tem 2 faturamentos mensais. Se você fizer 3 anos, você tem 3 faturamentos mensais. Ou seja, você tem 3 meses guardado de faturamento médio mensal. Ou seja, isso é o mínimo para você falar assim, tenho um fundo de reserva seguro. Suponha que seu faturamento médio mensal seja R$10 mil. Tem que ter 30 lá. Você tem R$5 mil faturamento médio mensal? Tem que ter 15 lá, entendeu? Porque se der como diz meu pai, se der qualquer dor de barriga, você tem esse dinheirinho para lançar a mão e segurar as pontas enquanto você se realinha, enquanto você se cuida, às vezes, numa doença, né? E investimentos, fundo de investimento, é um dinheiro ótimo de guardar. Como eu disse quando eu troquei minhas câmeras pela última vez, deu R$2 mil de lucro, vamos dizer assim, guardar esse dinheiro, entendeu? Então, guarde dinheiro, crie, não seja como todo brasileiro seja previdente, guarde um dinheiro, né? Toda empresa saudável guarda dinheiro. E a faixa de negociação, lembra que eu falei que se você vai lidar com um cliente pichinchador, você precisa ter vários steps, vários degraus anteriores para você trabalhar na sua negociação, trabalhar na pichincha. Então, por exemplo, muitas vezes um cliente fala assim, me dá não, mas tudo bem, eu vou fechar com você, mas eu quero um desconto para pagar à vista. Você fala assim, eu posso te dar 3% de desconto à vista, ou se você preferir, em vez de parcelar em 3 vezes, parcela em 6, fica uma parcela assim. É comum o brasileiro preferir mais parcelas do que desconto à vista. O brasileiro meio viciado em pagar com cartão de crédito, por exemplo, é comum isso, né? Então, você pode pôr ali como um passo de negociação, um reparcelamento, ou uma mudança de pacote para um pacote menor, onde você trabalha menos. Por exemplo, suponha que você tenha lá o ensaio de 2 horas de captura, mas também tem o ensaio de 1 hora, né? O ensaio de 1 hora dá mais lucro. Então, você pode ter um preço menor aqui no ensaio de 1 hora.
Então, você pode lidar com essas jogadinhas antes de ficar dando os 10%. Se você for bem sucedido na sua escalada de negociação, você vai ver que muitas vezes você não dá nada de desconto. Às vezes você parcela um pouquinho mais. Isso tem um pouquinho de custo a mais para você? Tem. Você põe aqui no outros custos do PagSeguro, por exemplo, né? Uma porcentagemzinha lá do PagSeguro. Porcentagemzinha não, uma boa porcentagem do PagSeguro é meio caro. Mas você pode ser bem sucedido na sua negociação e esses 10% que você reservou viram lucro. Agora, o erro é você dar 10% de desconto do lucro. Se a sua planilha não está feita assim escalonada, não está feita estratificada, o que é o quê? Quando você dá 10%, você está tirando do seu lucro. Aqui não. Quando eu estou bem, quando eu negocio bem, eu estou pondo no meu lucro, está sobrando mais, tá? Então é isso que eu queria lidar com vocês, queria abrir um pouquinho aqui para perguntas, para a gente arrematar, e depois eu vou deixar esse vídeo no YouTube e com a planilha lá nos comentários para vocês baixarem, tá joia? Vamos lá, as perguntas. Alguma coisa que eu não tratei ou que eu passei muito rápido, pode deixa eu voltar aqui, enquanto vocês pensam nas perguntas e põem aí no chat. Deixa eu voltar aqui, ó. Suponha que a gente fez aqui, ó. Voltar aqui para as 2 horas de captura. A gente fez essa planilha toda e você fala assim, eu quero trabalhar com um preço um pouco mais baixo, por exemplo. Deixa eu pôr aqui. É só trocar aqui, ó, no preço de capa para 600, por exemplo, ó. Com essa planilha aqui, ó, com esses dados aqui, ainda está dando lucro, tá vendo? Vamos baixar mais um pouco para ver se 500 ainda está dando lucro. Tá dando, olha aqui, ó. 400 está dando lucro? Tá dando. Deu prejuízo aqui, ó. Ficou negativo aqui, deu prejuízo. Vamos pôr 500 aqui. Qual que é o problema de baixar muito? Talvez o custeio aqui, ó, uma coisa que vai acontecer é que talvez o custeio seja pouco. Então, se você tem um custo fixo lá na sua empresa alto, olha só, para esse custeio aqui, ó, tô tirando R$60 desses 500 de cada serviço para bancar o custo lá. Então, aqui eu tenho que fazer 6 serviços para o custeio ser coberto. Eu posso baixar o custo fixo ou posso aumentar o preço de capa aqui, ó, para 600, por exemplo. Agora passou para 72. Então, eu preciso de 5 serviços só para bater o custeio, né, do meu negócio, da minha operação, né? Agora, daqui para cima, qualquer valor é bom, né? Porque eu vou estar saudável, vai estar sobrando no caixa. Então, você também, depois que você fez a formulação do seu preço, você precisa projetar assim, ó, quantos serviços desse eu espero fazer no mês, né? Por exemplo, se fosse um casamento, vou simular aqui rapidamente um casamento. Ó, vamos supor que eu cobrar bem baixo, ó, R$2.000 para fazer um casamento, 1 hora de atendimento, bem baixo aqui, ó, 8 horas de captura, 10 horas de pós-produção, deslocamento pouco, sem kit de entrega, sem nada disso. Olha só, nesse valor aqui, ó, com essas porcentagens, agora eu vou pôr as porcentagens que eu ponho aqui para o meu negócio, ó, 14% de custeio, 10% de reserva, 10% de fundo de investimento, 10% de negociação. Em R$2.000, ó, nessas condições aqui, cobrando um mini wedding, por exemplo, nem é mini wedding, porque é 8 horas de casamento aqui, mas cobrando um casamento aqui, ó, tá dando R$150 de lucro. Você pode falar assim, é pouco, né? R$150 de lucro, eu vou ter que fazer 10 casamentos no mês? Não dá para fazer 10 casamentos sozinho, né? Você tem que ter 2 equipes. Aí o custo por equipe também sobe. Então, casamento, por exemplo, não pode ser assim, porque você vai querer fazer no máximo, se você for muito doido, você vai fazer 2 casamentos por fim de semana, né? Então, se eu puser aqui, ó, R$4.000, por exemplo, por casamento, 2 por fim de semana, cada casamento me dá R$1.270 por casamento, de lucro. 2 por fim de semana vai dar 10 mil de lucro por ano, por mês, né? Aqui começou a funcionar, né? Então, assim, cada serviço aqui também, depois, vamos voltar aqui para a casa dos ensaios, né? R$800. Cada serviço aqui também, você tem que pensar em quantos serviços, tem que projetar quantos serviços você vai querer fazer por mês, ou checar quantos serviços você tem feito por mês, né? Tem feito por mês de média. Então, se você já tem um histórico, você pode projetar assim, se eu fizer 10 ensaios desses por mês, vai me dar R$1.780
de lucro líquido no fim do mês, tá? É para isso que a planilha serve, é para te dar um norte, não é para tomar decisão por você, você que tem que tomar decisão. Outra coisa muito importante que eu não falei a última vez que eu fiz essa aula publicamente, mas depois as pessoas vieram me perguntar, é assim, mas eu preciso explicar tudo isso para o cliente? Nem pensar, nem pensar. Isso aqui é raciocínio interno do seu negócio. É para você tomar a decisão de quanto que vai custar o determinado serviço que você está projetando e quais que são as porcentagens que você está guardando aqui para o seu negócio, que você está percebendo. Ó, você pode perceber, estou gastando muito com pós-produção, estou gastando muito com kit de entrega, esse outros aqui está aparecendo toda hora, né? Você pode também usar essa planilha numa negociação ou outra, onde você cria ali um preço especial que fora de padrão do seu negócio. Às vezes acontece. Por exemplo, fotografia de produto, isso é muito comum acontecer. Às vezes a pessoa tem muitos produtos ou tem um determinado orçamento que ela pode pagar e você precisa checar assim, mas compensa? Eu vou gastar tantas horas de pós-produção, tantas horas de captura, no fim vai sobrar alguma coisa? Use a planilha para ter certeza, tá joia? Pessoal, dúvidas, perguntas aqui? Ó, eu tenho outro convite para fazer. Eu já fiz o convite lá do Telegram, né? Vou deixar aqui o endereço do Telegram, do grupo. Entrem lá no Telegram, lá tem áudio-aulas toda hora, todo dia não, mas toda semana tem áudio-aulas, tem bastante conteúdo já postado lá, que você pode maratonar. Mas eu tenho posto também, quase que diariamente, perguntinhas ali no Instagram. Então, se você tiver perguntas sobre essa live aqui, sobre custo, sobre preço, vai lá no Instagram também, se eu tiver posto uma caixinha lá, põe lá a sua pergunta. Não fique identificado depois quem fez a pergunta, não precisa ter vergonha de perguntar. É muito melhor você perguntar do que continuar trabalhando da maneira errada. Pergunta, porque também às vezes ajuda outras pessoas. A gente tem o canal aqui no YouTube e no Instagram para ajudar as pessoas, para esclarecer, para dar mais luz sobre os problemas, né, que as pessoas têm vivido na fotografia. Então, põe as suas perguntas lá no Telegram, no Instagram, nos comentários aqui, onde você quiser, me manda por direct messenger, não precisa ter vergonha de pergunta nenhuma, tá? Eu já recebi tudo quanto é tipo de pergunta sem pé nem cabeça e não tem problema, o problema é você continuar fazendo do jeito errado, né? A gente precisa criar uma mentalidade empreendedora para que a fotografia, que é uma área que a gente gosta tanto de atuar, seja sustentável, senão a médio prazo, a longo prazo, ela vai virar uma frustração. Se você não estruturar a sua cabeça e o seu negócio empresarialmente, não vai rolar, né? Não vai rolar. Tem algumas coisas que são muito básicas, precisam acontecer e acontecer da maneira certa, tá? Nossa missão aqui é ajudar você a viver da fotografia da melhor maneira possível, da maneira mais estável possível, tendo rendimentos que você quer, que você deseja, que você sonha com a fotografia. Tá joia? Se você não está inscrito no canal, eu vou te pedir para você se inscrever. Se você puder deixar seus comentários, elogios, a gente gosta muito, mas a gente gosta mais ainda de perguntas, tá? Se puder deixar perguntas, comentários ali para a gente responder, é muito legal, porque gera ideias para os novos conteúdos e ajuda as pessoas que estão acompanhando o canal. E se você puder divulgar o nosso canal, mandar um link, compartilhar com alguém, mandar num grupo de WhatsApp que você participa, eu te agradeço muito, muito mesmo. Dá um like também é bom, porque o YouTube distribui mais e a gente consegue alcançar e ajudar mais pessoas. Tá joia, gente? Muito obrigado pela paciência. Eu sei que é um assunto meio árido, mas não tem jeito de não lidar com isso. Não tem jeito de não lidar com grana, com números, com planilha. Eu sei que muita gente não gosta, mas é fundamental. Tá joia? Então, segunda-feira que vem, a gente vai falar também de preços, mas precificação de fotoprodutos. Fotolivros, álbuns, impressões, a parte do produto físico, tá joia? Aí eu vou ter outra planilha para esses assuntos, esse assunto também, tá joia? Um abraço para todo mundo, obrigado pela paciência e até a próxima.